Olá, jovem. Seja bem-vindo a essa aula de recuperação no YouTube. Meu nome é Wilson Faustino e sou coordenador do seminário. Hoje nós vamos ver juntos Mosias, capítulo 3, versículo 19. Especificamente esse versículo. Eu peço e lembro que se você ainda não fez, que pause esse vídeo e faça uma oração pedindo a Deus que o abençoe com o Espírito, para que você aprenda por meio do Espírito, que de fato é o verdadeiro professor. Vamos lá? Lembrando que o contexto histórico aqui nesse capítulo é o rei Benjamim, o discurso do rei Benjamim falando ao povo. E eu queria que você pensasse nas suas limitações, na sua incapacidade, nos seus erros, nas suas dificuldades em fazer o certo, em fazer o bem, em cumprir com os mandamentos, em guardar as leis. Pensa nessa dificuldade, nesse desafio que é viver tudo aquilo que é esperado de você. E vamos tentar entender o que o rei Benjamim ensinou ao povo e que se aplica também a mim e a você. Eu gostaria de começar mostrando uma pequena história, e ela vai ser a base de toda a nossa conversa hoje aqui, tá bom? Vamos lá. Uma criança Cherokee estava brava, pois julgava ter sofrido uma injustiça. Então ela se aproximou de seu avô, que estava sentado junto a uma fogueira. Seu avô então pediu para que o menino se sentasse, pois ele iria lhe contar uma história. Ele disse que dentro do menino existiam dois lobos, que estavam sempre em constante luta um contra o outro. Um dos lobos era bondoso e justo. Ele vivia em harmonia com aqueles que estavam à sua volta. Quando algo desagradava, ele não deixava que isso afetasse seu espírito. Este lobo só ia à luta quando era a única coisa certa a se fazer, enquanto o outro lobo era feroz e estava sempre latindo para todos. Qualquer coisa que o desagradava o fazia partir para a briga. Sua raiva era tão grande que ele não conseguia usar a razão toda vez que se descontrolava. O velho nativo então disse que quando os lobos eram alimentados, eles se tornavam cada vez mais fortes. Então, o menino perguntou qual dos dois lobos iria vencer a luta. E o avô respondeu: aquele que você decidir alimentar. Muito bem. Então você viu aí que é uma história sobre dois lobos, né, que existe dentro de você, de acordo com esse avô Cherokee, um indígena, né, falando com o neto. E um lobo é bom, o outro lobo existente em você é mau. E qual lobo vai ganhar? E o avô responde: aquele que você alimentar. Se você alimentar o lobo bom, ele vai ganhar. Se você alimenta o lobo mau, é ele quem vai ganhar. Qual lobo você está alimentando? Você já notou esses dois lobos dentro de si? Já reparou a batalha entre eles? Eu creio que sim. Eu creio que você já percebeu a existência desses dois lobos dentro de você. E o que é que o rei Benjamim nos ensinou a respeito disso? O que é que a gente pode aprender sobre isso? Gostaria de lembrar que todos nós, a partir do momento que Adão come do fruto, Adão e Eva comem do fruto, eles saem do estado paradisíaco e essa terra entra num estado decaído. E
Tudo que existe aqui está no estado decaído, inclusive nós que somos feitos do pó dessa terra. Nós estamos num estado decaído. Isso significa que nós não conseguiremos ser perfeitos em tudo. A perfeição, ela não se alcança nessa terra, nesse estado decaído. Não se alcança. Nós podemos ser perfeitos em algumas coisas. Você pode ser perfeito em assistir às aulas do seminário. Você pode ser perfeito em estudar as escrituras todos os dias. Você pode ser perfeito em pagar o dízimo, em ir para a igreja todos os domingos. Mas vai ter alguma coisa na sua vida em que você não é perfeito e que vai levar tempo até chegar à perfeição. Mas a perfeição em todas as coisas, plenamente perfeito em tudo, isso não é possível alcançar nessa terra. E então nós estamos nesse estado decaído, e nós vamos ver que o rei Benjamim ele dá um nome para esse nosso estado, tá? Que existe em nós. Vamos ler juntos. Mosias capítulo 3, versículo 19. Vamos ver aí a primeira frase. Ele diz: porque o homem natural é inimigo de Deus e tem sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre. Ele chama esse estado decaído nosso de homem natural. Às vezes a gente faz alguma coisa e as pessoas dizem: não, mas é natural, é normal ser assim. É normal, é natural, mas o homem natural é inimigo de Deus. Desde a queda de Adão, o rei Benjamim ensina, e vai ser para sempre assim. O homem natural é inimigo de Deus. O Elder Bednar, a gente já volta para essa escritura, o Elder Bednar diz o seguinte: até certo ponto, o homem natural descrito pelo rei Benjamim está vivo e forte dentro de cada um de nós. Repare, o homem natural está vivo e forte dentro de cada um de nós. O homem ou a mulher natural não se arrepende. É carnal e sensual. É indulgente e extremista. E é orgulhoso e egoísta. Esse homem natural é naturalmente mau. E é mais fácil, nesse estado decaído desse mundo, ceder ao homem natural. A luta é vencer esse homem natural, é vencer esse lobo que é mau e que está querendo nos dominar. Essa é a batalha real. Esse homem natural não se arrepende, é carnal, é sensual, é indulgente, ele é inconsequente, ele não pensa nas consequências, ele é extremista, ele não é equilibrado, é orgulhoso e é egoísta. É assim que é o homem natural. Agora pensa, como homem natural que existe em você e em mim, mas agora pensando nesse homem natural existente em você. Pensa como ele reagiria, esse homem natural, que é esse lobo mau, como ele reagiria a essas três situações. A primeira situação, alguém ofendeu você. Como o homem natural reagiria? Responda isso. Será que ele ofenderia de volta? Se magoaria e retribuiria a ofensa? Provavelmente sim. O homem natural é egoísta, orgulhoso, e ele não leva desaforo para casa, como alguns chamam, né? Ele vai devolver a ofensa. E talvez até maior do que a que ele recebeu. Na segunda situação, você está fazendo uma prova e consegue ver as respostas de outro aluno. Como o homem natural dentro de você vai querer reagir? O homem natural, ele quer se sobressair
a qualquer custo. Então, se para tirar uma nota boa, esse homem natural não estudou e ele pode ver a resposta de outra pessoa, como ele vai reagir? Com certeza ele vai aproveitar da oportunidade, né? O homem natural talvez até combine com um colega estudioso para receber as respostas de alguma maneira durante a prova, né? Esse é o homem natural. E na terceira situação, uma imagem inadequada aparece em seu celular. Como o homem natural vai querer reagir quando essa imagem inadequada aparecer no celular? Com certeza, ele vai fazer isso que você tem em mente. Ele vai querer permanecer lá e talvez até buscar por mais imagens inadequadas. Esse é o homem natural. E a gente precisa entender que ele existe dentro de nós, a gente precisa identificar, saber que ele é parte de nós, mas ele é parte desse estado decaído. E a gente precisa vencer esse homem natural, tá bom? Não esqueça disso, a nossa luta é essa. Voltando para o versículo 19, vou repetir a primeira frase e vamos continuar adiante. Porque o homem natural é inimigo de Deus e tem sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito. O homem natural será inimigo de Deus para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito. Então, existe uma maneira de vencer esse homem natural. O rei Benjamim nos ensina. É cedendo à influência do Espírito Santo. E como é que eu posso ter o Espírito comigo? Como você pode ter o Espírito com você sempre? Ajoelhar-se pela manhã vai te ajudar a ter o Espírito? Estudar as Escrituras, estudar o livro de Mórmon todos os dias vai te ajudar a ter o Espírito? Colocar na mente uma boa música, ouvir boas músicas, vai te trazer o Espírito? Músicas que elevem, que sejam realmente boas, vai te trazer o Espírito? Ter bons amigos e estar em bons locais vai te trazer o Espírito? Obedecer a seus pais e a seus líderes vai te trazer o Espírito? Você sabe então como ter o Espírito. E se você tiver o Espírito, esse Espírito vai dominar o homem natural. Então, aí você estará alimentando o lobo bom e deixando o lobo mau morrer de fome. Agora, se eu não oro, não estudo, não obedeço a meus pais, aos meus líderes, não vou ao seminário, não vou à igreja, começo a ver coisas inadequadas no celular, começo a perder muito do meu tempo, começo a perder tempo inclusive em jogos, ou navegando aleatoriamente na internet sem nenhum propósito. Quando eu faço essas coisas, eu estou alimentando o lobo mau, o homem natural. E ele vai ficar forte. E se ele ficar forte, ele vai vencer o lobo bom. O lobo bom não vai ter espaço, não vai ter força para combater esse homem natural, esse lobo mau. Então, por isso é importante sempre ter o Espírito consigo, para que o lobo bom, o Espírito bom que há em nós, ele vença. E ele domine a carne, ele domine o homem natural, ele domine esse lobo mau. O rei Benjamim diz, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor. E torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infligir, assim como uma criança se submete a seu pai.
é necessário isso, se tornar como uma criança, com todas essas características aí. Então, pause esse vídeo agora e eu gostaria que você estudasse essas 4 escrituras. Então, eu vou te pedir, eu não estou aí com você para saber se você pausou, mas eu vou te pedir para você pausar, confiando que você fará isso. Pausa, os versículos são muito curtos, ó. Só são 2 versículos ou 1 versículo em cada escritura. Então, é bem curto. Dá uma olhada nessas escrituras e vê como elas se relacionam com Osias 3,19. Tá bom? Então, pausa. Olha lá Gálatas, Mosias, Alma e Éter. E Doutrina e Convênio, são 5 escrituras, perdão. E vê como elas se relacionam com Osias 3,19. O que mais você pode aprender com essas escrituras? Tá bom? Vai lá. Acreditando que você fez a pausa, eu vou seguir adiante e queria pegar uma dessas escrituras. Éter 12:27. Uma escritura curta, é bem conhecida. Ele diz: e se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza. Então, quer dizer que se eu e você formos até Cristo, Cristo nos mostrará as nossas fraquezas. E se nós não formos até Cristo? Então significa que nós não vamos reconhecer nossas fraquezas. Não é certo pensar assim? Nós não reconheceremos nossas fraquezas e muito menos as mudaremos. Porque se eu não reconheço algo, como eu vou mudar algo que eu não reconheço? Se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza. O Senhor vai nos ajudar a identificá-las. E dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes. Ele permite que a fraqueza exista. Esse estado decaído em que nós vivemos faz parte do plano. Então, as suas fraquezas, elas lhe foram dadas como uma forma de desenvolvimento, para que você, por meio delas, se torne semelhante a Cristo, se torne semelhante a Deus, nosso Pai. Eu e você estamos aqui com as nossas próprias fraquezas. Você tem as suas, eu tenho as minhas, e precisamos lutar contra elas, indo a Cristo para que Ele nos ajude a reconhecer cada uma dessas fraquezas. E aí o que é que Ele diz? Continuando aí, e minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Se eu e você nos humilharmos, se você se humilhar perante Deus, perante Cristo, tiver fé nele, então o que acontece? Ele faz com que as coisas fracas se tornem fortes em você. Então, o que hoje é uma fraqueza sua, ela se tornará uma força. O que você precisa fazer? Se humilhar, reconhecer que o poder vem dele, que a cura vem dele e buscá-lo. Naquilo que nós falamos, alimentando o lobo bom, né? Estudo das escrituras, diário, a gente sempre vai voltar para as coisas básicas, as orações, o estudo diário das escrituras, a ponderação, a frequência à igreja, tomando o sacramento, seminário, serviço a outras pessoas, o templo. Todas essas coisas nos foram dadas para que nós alimentemos o nosso espírito buscando a Cristo. E Ele então vai fazer com que essas fraquezas elas comecem a sumir aos poucos. E você começa a se tornar perfeito, pouco a pouco, graça por graça, passo a passo, ponto a ponto, um pouco por vez, tendo paciência com o processo, mas você vai chegar lá. O que importa? Se esforçar. Se houver esforço constante, será suficiente, porque Cristo, com a sua graça, por meio da sua expiação, vai te ajudar a vencer essas fraquezas. Tá bom?
E aí, uma vez vencida, pensa nas mesmas situações que nós falamos anteriormente, mas agora, qual a reação do lobo bom? Na primeira situação, alguém ofendeu você. Como você, cedendo ao Espírito, deixando que o lobo bom tenha força para reagir, como ele reagiria? Você não retribuiria a ofensa? O lobo bom ele não retribui. Se você agir pelo Espírito, você não vai retribuir a ofensa, né? Você vai dar um jeito de apaziguar a situação sem que outras ofensas sejam ofertadas ali numa discussão. No segundo ponto, na segunda situação, você está fazendo uma prova e consegue ver as respostas de outro aluno, como você reagiria por meio do Espírito, vencendo o homem natural. Você continuaria ali olhando as respostas? Creio que não. Talvez você até decidisse em sentar bem na frente, na primeira fileira, para que essa tentação nem aconteça e para que a professora ou o professor que estão ali vigiando os alunos durante a prova saiba que você é alguém extremamente confiável, que jamais faria algo assim, de olhar a resposta de um outro aluno. E na terceira situação, uma imagem inadequada aparece em seu celular. O que você fará sob a influência do Espírito? Exatamente, você apaga imediatamente, sai, desliga o celular, muda, enfim, dá um fim àquela situação, se levanta e vai para próximo dos seus pais, próximo dos seus irmãos, vai fazer uma atividade física, vai estudar outra coisa, enfim, você corre daquela situação para que o lobo mau, o homem natural, não o tente a continuar naquela situação. Muito bom. Ainda voltando para o Aldebedna, eu vou finalizar esse nosso momento juntos com 3 citações, começando com o Aldebedna aí. A exata natureza do teste da mortalidade, portanto, pode ser resumida na seguinte pergunta: vou seguir as inclinações do homem natural ou vou ceder aos sussurros do Santo Espírito e me despojar do homem natural, tornando-me santo por meio da expiação de Cristo, o Senhor? Esse é o teste. Todo apetite, desejo, propensão e impulso do homem natural pode ser sobrepujado por meio da expiação de Jesus Cristo. Estamos aqui na Terra para desenvolver qualidades semelhantes às de Deus e para dominar todas as paixões da carne. Pensa um pouco a respeito dessa citação, o que é que você pode aprender dela, e anota no seu diário de estudo, tá bom? Elder Holland agora, ele diz, somente Satanás diria: você não pode mudar, você não vai mudar, é muito demorado e difícil mudar. Desista, sucumba, não se arrependa, é assim que você é. Isso, meus amigos, é uma mentira que nasce do desespero. Não caiam nessa. Às vezes, quando você cometer um erro, essas mentiras de Satanás virão à sua mente imediatamente. E você vai se sentir mal e deprimido e desejoso de abandonar o Evangelho, abandonar o caminho que lhe está proposto por Cristo. E como Elder Holland diz, todas essas são mentiras. Porque Cristo, pelo contrário, ele diz: levante-se, se erga, siga adiante. Não importa o erro, o que importa é continuar tentando, se esforçando com sinceridade. Continua, eu estou aqui para te ajudar. E ele vai te incentivar, ele vai te erguer, ele vai te tomar pela mão. E ele sabe que às vezes você vai cair, mas que aquela queda ela vai te impulsionar para ser melhor ainda. E você vai se tornar melhor até vencer os seus desafios, as suas limitações, os seus erros. Eles serão vencidos com a ajuda dele. Mas não ouve Satanás, tá bom?
Não deixa com que essas mentiras entrem no seu coração. E por fim, o irmão Bradley Wilcox diz: Deus nos ama como nós somos, mas Ele também nos ama demais para nos deixar dessa forma. Crescer no Senhor é a essência da mortalidade. A mudança é a essência da expiação de Jesus Cristo. Cristo pode não apenas nos ressuscitar, limpar, consolar e curar, mas, por meio de tudo isso, Ele pode nos transformar para sermos mais semelhantes a Ele. Alguém no mundo, isso é uma das mentiras de Satanás, ele diz: Deus me ama como eu sou, querendo que isso signifique que não importa você mudar, Deus ama você como você é. Ele ama a mim como eu sou. Mas veja o que o irmão Wilcox fala. Deus nos ama como nós somos, mas Ele também nos ama demais para nos deixar dessa forma. Veja, o homem natural que existe em nós não é quem realmente somos. Ele faz parte desse estado decaído. Nós não estamos aqui como uma forma definitiva. Estamos aqui de passagem. Somos seres espirituais, filhos de Deus. E precisamos, então, mudar. Abandonar o homem natural. Deus não espera que nós continuemos como nós estamos. Deus não espera que nós sejamos como nós somos agora. Ele quer que hoje eu seja melhor que ontem. E assim a cada dia, até o meu último suspiro nessa terra. Ele quer que eu me torne como Cristo é, como Ele é. É isso que Ele espera e Ele deu todas as ferramentas para que isso seja possível. Então, Deus me ama como eu sou, mas me ama ainda mais e te ama ainda mais para querer que você e eu mudemos e sejamos como Cristo. Até porque ser como eles são vai trazer a verdadeira felicidade para nós. E eu sei que isso é verdade, é real. E por meio da expiação de Cristo nós conseguiremos. Você conseguirá. E eu compartilho isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembre que você tem 3 perguntas para responder, tá? Não esqueça disso. Você precisa clicar no link abaixo, vai abrir o formulário, você coloca o e-mail do professor, coloca essas 3 perguntas que estão na tela, responde cada uma delas e manda. Isso vai para o e-mail do seu professor e você então vai ter a falta que você teve no seminário abonada, né? Você recuperou aquela presença. Então, as 3 perguntas são: o que é o homem natural? Segunda pergunta: o que fazer para vencer o homem natural em nós? E terceira: como Cristo pode nos ajudar a vencer o homem natural e nos tornar santos? Tá bom? Segue adiante, não termina esse momento sem antes responder essas 3 perguntas e enviá-las ao seu professor ou professora. Foi muito bom estar aqui com você novamente, espero que tenha sido proveitoso. Até mais. Tchau, tchau.